Bora, Alessandro, se apresenta pra gente. Então, eu sou Alessandro, né? Gestor aqui de 4 Ultras Academias, que são as unidades da Moca, Plaza Sul, Vila Mariana e Aclimação. Tá? Tenho uma história longa aí nessas 4 academias que passaram aí por uma transformação. Então, atualmente, aí já faz um tempinho, eu estou como gestor dessas 4 unidades. A gente vai falar dos 3 momentos. No caso de você, as suas unidades passaram pelo retrofit. Isso. Já eram academias e entraram para fazer parte do grupo. A gente vai falar de 3 momentos. A gente tem o momento da decisão, e aí, por que Ultra, né? A gente tem o momento de implantação e o momento, efetivamente, de operação. Conta pra gente como foi esse momento de decisão. Então, o que aconteceu para vocês decidirem entrar para um grupo? Tá. A decisão ela passou aí por um processo longo, digamos, de namoro aí, digamos, né? A gente teve, quando a gente estava ainda operando com a outra academia, que já tinha aí um sucesso relativamente aí no mercado durante um bom tempo, né? Nossa primeira unidade foi em 2003, só que aí começou aí com o tempo a gente ter um pouquinho aí de problema e tal, mas a gente estava indo, aos trancos e barrancos a gente estava indo. E já havia aí, pelo que eu não participava diretamente, mas acompanhava, um namoro aí da Ultra, de um projeto Ultra ainda, com as nossas academias. Mas a gente estava resistindo ainda, porque a gente ainda estava conseguindo ir. E quando veio a pandemia, aí o negócio mudou, né? A gente até que resistiu ao primeiro fechamento, e eu como financeiro, né, posso falar que das dificuldades que a gente enfrentou, entre outras, né, que todo empresário enfrentou aí durante a pandemia, mas eu como financeiro posso falar bem o que aconteceu durante a pandemia e as negociações que a gente teve que ter com fornecedor, com proprietário de terreno, enfim, todas as dificuldades, mas conseguimos aí passar pelo primeiro fechamento. Reabrimos ainda como a antiga rede, fomos até que teve o segundo fechamento, né? E de todo esse tempo aí que eu tenho de academia, entre operação, gestão, entre financeiro, administrativo, esse foi um dia que eu lembro que mais me marcou, assim, um dos dias que mais me marcou, porque eu chamei, né, o proprietário da academia aqui, né, e cheguei para ele e falei, cara, não está dando mais. Esse segundo fechamento aqui. E chamei ele na sala, mostrei os números para ele e falei, pro mês que vem para esse mês aqui já tá complicado, cara. Então, ele falou, acho que acabou, né? Acho que acabou. E eu lembro muito bem desse dia até hoje, como se fosse hoje, no escritório aqui. E aí na mesma hora ele falou, eu vou falar com o Marcel. Então, já havia como eu falei, esse namoro, né, anterior aí. Ele falou, acho que agora é a hora de eu falar com o Marcel. Talvez seja uma saída pra gente tentar reverter esse quadro. E no mesmo dia ele ligou pro Marcel, marcaram reunião e aí teve todo esse processo aí que começou com a pandemia, digamos. E aí a gente teve, depois de algumas reuniões e tal, a gente bateu o martelo aí de que viraria a Ultra. Você tem ideia de quais fatores foram relevantes para essa decisão? Não a necessidade de fazer o retrofit, mas optar pelo Grupo Ultra. Porque já existia esse contato, como eu falei, esse namoro. A gente trabalhava na época com o Fábio Saba, ele fazia aqui a consultoria para a gente. E o Fábio conhecia o Marcel, fez essa ponte, tá? Então existia essa, digamos, essa indicação e essa confiança. Né? De já conhecer uma pessoa, de saber quem era o Fábio, de saber quem era o Marcel, e isso foi importante, né, para o Humberto, aí, que é o proprietário, para acreditar nesse projeto e não buscar um outro, digamos. É sempre o fiel da balança, né? Sim. A confiança é sempre. Né? Segundo momento, decidimos por Ultra, agora a gente vai fazer a implantação. Eu imagino um mundo de desafios
que vocês tiveram, problemas de todo tipo de enrosco, enfim. Eu queria saber como é que foi para vocês esse momento, que não é fácil, mas é super possível. E com relação ao Ultra, assim, o que vocês tiveram de suporte? Como é que fez a diferença a gente ter toda a estrutura de Ultra encaminhando vocês nesse momento? Foi bem importante, né? Primeiro assim, como eu falei, a gente estava num momento muito turbulento, digamos, né? De pandemia ainda, ou de fechamento de pandemia, que era o auge do problema, né? Não é só a questão da pandemia, né? A gente estava com a academia fechada. Então você vinha aqui, você entrava aqui, você via essa academia desse tamanho, nossas 4 academias que são grandes até, você passava aqueles aparelhos tudo vazio, dava uma angústia, uma coisa, e aluno querendo treinar e outra parte querendo cancelar, enfim. Mas aí decidimos por Ultra, né? Num primeiro momento isso não foi comunicado, né, para os clientes que a gente tinha, mas por trás essa decisão já estava tomada e vinha então agora o processo de retrofit. Então, nesse sentido muito importante, né, o apoio e o conhecimento, né, que a Ultra trouxe para a gente para ajudar a fazer esse retrofit. Eles já estava até inclusive com unidades inauguradas, aqui em São Paulo já tinha da Paulista e tal, mas vieram com todo o respaldo para a gente fazer essa transição, né, de reforma, de pintura, de cores, que foi feito com um bonde andando, né, digamos, porque a gente tinha a academia funcionando. Sim. Mas fomos fazendo com o bonde andando, vai fazendo um pouquinho aqui, mexe ali, pinta uma parede ali, muda uma cor lá, e aí quando já não dava mais para esconder, aí a gente comunicou os clientes de que teríamos o processo de mudança, né? E aí finalizamos de vez, aí já com troca de fachada, esse tipo de coisa. Mas sempre com o apoio do pessoal da Ultra. Sim, né? porque as mudanças elas não são só estruturais, né? Você não mexe só na fachada. Não. Você tem mudança de cultura, de processo, a equipe passa por treinamentos. É outra empresa, né? Exatamente. No sentido de processos, você tem outra empresa. Eu imagino que ali nesse meio, você principalmente estando à frente, deve ter tido problemas. Foi um desafio tremendo. A gente sabia, né, que a partir do momento que a gente decidiu virar a chave, a gente teria um desafio tremendo. Foi realmente, mas olhando para trás hoje, a gente viu que valeu muito a pena. Passou bem. Passamos, né? Passamos por essa fase, passamos pela pandemia, coisa que infelizmente muita gente não conseguiu passar, né? Não só o setor de academia, todo mundo sofreu, muita gente fechou porta. Conversando com outros amigos empresários, aí muita gente teve que abandonar sonhos aí por causa da pandemia. Mas nesse sentido, hoje olhando para trás, a gente viu que essa mudança de chave foi muito importante para a gente. O apoio da Ultra aí nesse sentido foi muito importante para a gente conseguir passar, acho que o pior momento aí que a gente teve durante esses 20 anos aí, sem dúvida. Mas passamos, fizemos o retrofit, tivemos todo o apoio nessa parte que eu te falei não só da reforma, da obra, como também treinamento, como também... e aí vinha a mudança também de olhar como a gente trabalhava na rede anterior, porque era outro conceito, né? Não era o conceito hoje como a Ultra trabalha, então, teoricamente, um outro perfil de público, né? um outro preço, uma outra precificação, né? Para o cliente final. Então a gente também tinha que ter uma mudança de chave, né, nesse sentido, de entender. Então, e aí pegar a experiência do pessoal da Ultra nesse sentido foi muito importante. E vocês eram 4 unidades. Como é que foi unidades. Isso? Uma por vez? Todo mundo junto? Tudo ao mesmo tempo agora. Meu. Todas junto, todas fazendo reforma, todas... teve um final de semana que a gente reuniu todo mundo aqui, treinamento, para passar para o pessoal como é que ia ser agora, sistema, comportamento, enfim. Eu imaginei cultura. Isso mesmo. Para você conseguir fazer isso as 4 de uma vez, você teve que ter um engajamento de time absurdo, né? Sim, foi mais uma parte desse desafio, né, que a gente teve que vencer aí, mas fomos, né? Isso é mão de líder, né? Todo mundo. Agora,
passado um processo de implantação, a gente tem operação, que no final das contas é o que vai validar sua decisão e todo esse movimento. Eu quero que você fale um pouco pra gente desse novo movimento. Então, assim, como éramos e como estamos. Né? E esse dia a dia, muito diferente do que aconteceu em 20 anos, o que você percebe ali, na verdade, ao que você acredita esse sucesso? Porque as 4 unidades estão performando bem, as coisas estão funcionando. A que você acredita esse crescimento mesmo, né? Esse sucesso, no final das contas, o andar bem é sucesso para todo mundo. Sim. A gente notou, logo no início, logo que a gente mudou, lógico, sempre tem os problemas, nunca tudo dá certo. Tem, por exemplo, problema de cultura com aluno, por exemplo, que estava acostumado com um certo tipo de academia e de repente vem o outro e tal. Mas assim, sem dúvida, a parte positiva foi muito maior do que o que teve de negativo, que foi pouquinho. Tá? Mas logo de início a gente notou a diferença no que importa para uma academia, que é o número de clientes. Né? Quando a gente inaugurou a Ultra, como eu te falei, numa sexta-feira a gente estava com uma bandeira, na segunda-feira, tudo bem que todo mundo já sabia, tal, mas já tinha fachada pronta, tal, mas na segunda começamos com outra. Né? E logo no início a gente notou essa diferença do que a gente precisava como academia, do que toda academia precisa, que é cliente. A gente precisa de aluno. E logo de cara, essa transformação, né, validou a nossa decisão de ter mudado. Então a gente teve um crescimento rápido em número de clientes, que fez com que as projeções que nós tínhamos feito, né, ao longo da mudança, todas as projeções financeiras e metas, esse tipo de coisa, virassem realidade. Né? E que isso pudesse, de uma certa forma, tranquilizar os sócios, isso eu sou testemunha, né? Porque, como eu falei, com o financeiro, eu tinha reuniões constantes com sócios antigamente, então isso tranquilizou os sócios, né? Que vieram de um processo de, puxa, caramba, aporte, e não sei o que e tal, para uma coisa que em pouco tempo virou, pessoal, agora nós vamos fazer distribuição de lucro aqui, de dividendos, né? Nós vamos, né? Esse foi outro momento marcante também, né? nessa trajetória aí, de ver essa transformação de tensão que tinha antes para um momento mais de tranquilidade, não de acomodação, acho que acomodação não, mas de tranquilidade. Né? Eu estava num processo muito tenso e agora eu tô vendo luz no fim do túnel de novo, eu estou sorrindo de novo, eu estou botando a cabeça no travesseiro e dormindo mais tranquilo, sabendo que eu não vou ter que ficar pondo dinheiro. E sim, eu vou tirar dinheiro, que é o objetivo aí, né, de todo empresário, né, de ter um... Sim. Bom, operação rodando, tudo certo. Eu queria que você contasse pra gente, assim, como era e como está, efetivamente, número de alunos. Em 4, você deve ter uma amostragem boa pra gente. Isso daí foi bem perceptivo, né? A gente, quando estava com a outra rede aí, já nos momentos aí de pandemia, como eu falei, com crise, com fechamento, e aluno cancelando, enfim, a gente tinha unidades aqui com 300 alunos, né, com 400 alunos, as nossas melhores unidades estavam com 500, 600 alunos. Né? Então, você viu uma academia desse tamanho, com 300 alunos, 400 alunos, não parava de pé, né? Não tinha como. E aí a gente tinha esperança, não, 400, mas agora vamos... Não, mas aí veio de novo o fechamento, então... e aí, aquilo que eu falei, quando a gente abriu, a gente notou esse crescimento muito rápido. Eu lembro que pouco tempo depois que a gente virou Ultra, eu conversei com um pessoal que fez uma entrevista comigo e falou, mas quantos alunos vocês têm hoje? Eu falei, 7 mil. Somando as nossas 4 unidades, em pouco tempo, a gente estava com 7 mil clientes. Né? Que validou todo o processo que a gente... Toda a tomada de decisão de vir a Ultra, que a gente olhou e falou, puxa, realmente valeu a pena. Né? E a intenção não é parar por aqui. E esse número hoje? Está por volta já de... Então é aquela coisa, tem um crescimento muito rápido, depois dá uma estagnada e fica difícil. Infelizmente a gente não cresce o tempo todo assim nessa velocidade.
por volta hoje aí de... E aí entra muito agora também a questão do Gympass, né? Gympass, TotalPass, que a gente não conta efetivamente como o aluno ativo da academia, né? Como um plano da academia, mas que faz uma diferença muito grande no faturamento. Então, em termos de clientes totais, hoje tem unidade como essa aqui da Vila Mariana com mais de 3.500 clientes totais, só uma unidade, contando aí Gympass, TotalPass, essas coisas. Então vamos falar hoje aí do número total, mais de 10.000 clientes totais, assim, contando o TotalPass, Gympass. Em termos de clientes de academia em si, também 8.000 clientes, sem dúvida. Validadíssimo. Total. Excelente. Agora, me diz uma coisa, assim, como gestor, você acompanha a operação como um todo. Então, aí a gente tem área técnica, marketing, financeiro, administrativo, enfim. Tem alguma coisa que você fala, isso é muito diferente do que acontecia antes, com a bandeira anterior, e que você acredite, assim, fala, isso foi um ponto-chave? Pode não ter, pode ser mais de um, mas normalmente alguma coisa fala, isso fez toda a diferença. Não, a operação é diferente, né, do que a gente tinha antes. A gente tinha um número de alunos muito menor, então, assim, a quantidade de professores que a gente tinha por aluno antes era muito menor, era um outro tipo de atendimento. Então a gente desse lado teve que entender isso, né, porque num primeiro instante a gente fica, não, mas será que... Não, mas é assim, né, é natural, é essa mudança, isso faz parte do processo. E nesse modelo de academia a gente trabalha dessa forma, então a gente entendeu isso, como eu falei, com o suporte que o pessoal da Ultra que já tinha essa vivência, tinha essa experiência. Então essa fusão aí de conhecimento, né, com o que a gente já tinha, com o que veio deles, nesse sentido, que era, apesar de ter 20 anos de mercado, era um mercado novo, mercado fitness, esse tipo de segmento de academia era uma coisa nova pra gente. Tá? Para mim, para o Humberto, para as pessoas que estavam envolvidas aqui na operação, foi um processo novo de aprendizado e a gente está sempre aprendendo. Então, nesse sentido, o que a Ultra fez aí para a operação foi legal. Então teve, sem dúvida, né? Na parte técnica a gente teve que se adaptar, na parte de atendimento, de recepção, a gente teve que se adaptar. Um modelo, a gente estava acostumado aqui com catraca, né? E controle, e veio, quando veio a coisa, não vai ter catraca. Como assim não vai ter catraca? Como assim? Tão louco? Ainda mais com 2.000 alunos, 3.000 alunos, vai ser... Não, e no dia a dia a gente está conseguindo, a gente entendeu que dá para fazer, né? Que dá para levar. Excelente. Para concluir nosso papo, eu queria muito que você dissesse pra gente, assim, como é que você vê o futuro? O que você espera dos próximos 5 anos, mais ou menos? Eu espero que a gente saia da onde a gente está para ter mais sucesso do que a gente tem hoje, né? Em termos, assim, de consolidar cada vez mais as 4 unidades que eu cuido aqui como gestor, e quem sabe num futuro aí, dependendo do pensamento aí dos investidores, quem sabe elevar esse número, né? Ter mais unidades, ter mais e continuar crescendo. Esperamos que sim. Né? Sucesso. Sucesso. Legal.